Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, fonte de todo o bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos, por vossa inspiração, pensar o que é certo e realizá-lo com vossa ajuda. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Diante dos últimos acontecimentos no nosso país, sobretudo as enchentes no estado da Bahia, em dezembro de 2021, e o último terrível acontecimento no estado de Minas Gerais, no Capitólio, onde aquele bloco de pedra caiu sobre 2 barcos de turistas, matando 10 pessoas em janeiro deste ano de 2022. Diante de tudo isso, trouxe então neste vídeo a seguinte proposição: Satanás e seus demônios como a causa de desastres naturais. Para que, baseado nas argumentações aqui colocadas, o internauta tire as suas conclusões. E, para começar, trago uma verdade que é de fé. E qual é? A existência dos anjos decaídos, capitaneados por Satanás e suas ações maléficas no mundo. Este é um conjunto de 2 vídeos. Vamos começar com o vídeo 1, que é este, e vamos ter uma sequência, o vídeo 2, para não ficar muito longo. Então, esta é a verdade de fé, a existência dos anjos decaídos, comandados por Satanás e suas ações maléficas no mundo. Verdade essa que precisamos ter conhecimento e crer, para que possamos viver como quem crê. E assim, estarmos sempre cientes das seguintes necessidades. Primeiro, a necessidade imperiosa de rezarmos pela nossa conversão, pela conversão daqueles que amamos e daqueles que nós não amamos o bastante. Enfim, pela conversão dos pecadores do mundo inteiro. Segunda necessidade, de fazermos penitências, sacrifícios, oferecimentos, na medida da força de cada um, para que alcancemos de Deus o perdão das nossas faltas, a segurança em nossas vidas, especialmente a proteção contra as ciladas e a maldade do demônio, e rezarmos pela salvação de nossas almas. E por fim, terceira necessidade, de participarmos da vida sacramental. E aí inclui, em especial, os sacramentos do batismo, do crisma, da confissão e da Eucaristia. Pois o mal físico e o mal social presentes no mundo é consequência do pecado, cuja raiz é um espírito, Satanás. Assim, só combatendo com as armas da fé, poderemos, em Cristo, sairmos vitoriosos nesta luta. Mas tudo isso, como eu já falei, na medida das forças de cada um e no tempo de cada um. Como nos diz o Espírito Santo no livro do Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ok? Vejam, é de fé que, além das tentações com a qual o inimigo
Satanás ordinariamente assedia os seres humanos, existem também manifestações demoníacas extraordinárias. Ou seja, a tentação é uma manifestação demoníaca ordinária, comum. É a praxis do demônio. Mas existem as manifestações demoníacas extraordinárias, pelas quais o diabo ataca os seres humanos e o faz por meio de duas realidades. Nós estamos falando aqui das manifestações demoníacas extraordinárias. O demônio faz por meio de duas realidades. Primeiro, das realidades externas ao corpo, ao corpo do ser humano, que está fora do nosso corpo. Ou, a segunda realidade, o demônio ataca os seres humanos em realidades do próprio corpo do ser humano. E a palavra de Deus está aí para não me deixar mentir. Vejamos, por exemplo, o que o próprio Espírito Santo nos fala pelo livro de Jó, capítulo 2, versículo 7. Satanás, tendo saído da presença do Senhor, feriu Jó com uma chaga horrível. Vejam, feriu o corpo de Jó. Ou seja, ele atacou Jó na realidade do próprio corpo dele, com uma chaga horrível. Chaga é ferida, né? Assim, Satanás tem esse poder, gente, de ferir o nosso corpo, apesar dele ser um espírito. E o Espírito Santo fala também pelo salmista, através do salmista no Salmo 77, versículos 39, 42 e 49. Diz assim: esqueceram, falando dos eleitos do povo de Israel, esqueceram a obra de suas mãos, ou seja, das mãos de Deus, no dia em que Deus os livrou do adversário. Mas ele, Deus, por compaixão, perdoava-lhes as faltas e não os exterminava. E muitas vezes Deus reteve sua cólera, não se entregando a todo o seu furor. Sabendo que eles, ou seja, o povo de Israel, eram simples carne, um sopro só, que passa sem voltar. Quando então Deus descarregou o ardor de sua cólera, indignação, furor, tribulação, um esquadrão de anjos da desgraça. Vejam, esquadrão é um substantivo coletivo, como quer dizer um conjunto. Então o Espírito Santo quer falar aqui que Deus, indignado com a ingratidão e a infidelidade reincidente do povo eleito, permite, não é que Deus manda, permite, dá margem à sua cólera por meio de tribulações, por meio de um conjunto de anjos da desgraça, ou seja, anjos decaídos, demônios. Estão vendo? Então Deus, muitas vezes, indignado com a ingratidão e infidelidade do povo, do seu povo, ele permite, ele dá margem à sua cólera, permite tribulações por meio de um conjunto de anjos da desgraça. Então, vocês estão vendo que Deus permite essa ação demoníaca com um conjunto de anjos decaídos.
E também nós vemos, não só no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento, a Nova Aliança, em Marcos, capítulo 1, versículos 23 a 27. Estavam então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Vejam, possuído. Nós estamos aqui em Marcos, capítulo 1, num caso claro de possessão demoníaca. Isso aí é para quem não acredita. Ele gritou, o espírito mau: que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou: cala-te e saia dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência. Vejam, mais uma vez, o que o demônio é capaz de fazer com o corpo do ser humano. Sacudiu o homem com violência e deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: que é isso? Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles o obedecem. Esses são alguns dos muitos outros exemplos de que Satanás e seus demônios podem, com a permissão de Deus, a misteriosa permissão de Deus, obsediar, que vem de que está relacionado à obsessão, né? De obsediar, ou seja, fazer cerco. Obsediar é isso. Obsessão é isso, é fazer cerco aos seres humanos. Então, como eu disse, além das tentações, que é a forma corriqueira que Satanás e seus demônios assediam os seres humanos, existem manifestações demoníacas extraordinárias, ou seja, que não é tão comum, pelas quais o diabo ataca os seres humanos por meio de realidades externas ao corpo ou por meio de realidades do nosso próprio corpo. Quais são então as formas de ação demoníaca? As formas são 3. A forma ordinária, que é a tentação, e as 2 formas extraordinárias, a obsessão e a possessão. Vamos entender então estas ações demoníacas? A forma ordinária, a forma mais frequente do diabo agir em nós, é através da tentação, ou seja, a tentação não é só uma forma frequente de ação demoníaca, mas uma forma inevitável. Não temos como evitar. Tanto que no Pai Nosso, Jesus nos ensina a pedir que Deus, Pai, não nos deixe cair em tentação. Vejam, Jesus não nos ensina que a gente peça a Deus que vivamos livre da tentação, não. Que não nos deixe cair. Por quê? Porque a tentação, gente, é parte ordinária, comum, é a regra do caminho de salvação de todos os seres humanos. Já que nosso amor a Deus se prova, se testa na luta contra o mal, dentro e fora de nós. Bom, vimos aí a tentação. Já a obsessão é um termo geral para toda ação do inimigo ordenada, ou seja, direcionada à produção de males físicos no ser humano. A obsessão é segundo 2 aspectos que eu havia falado anteriormente, sobre as manifestações extraordinárias do demônio. Então, a obsessão ela é segundo 2 aspectos, indo do aspecto mais externo, do que vem de fora do ser humano, para o mais interno, ou seja, de dentro do nosso corpo. Do que vem de fora do ser humano, o inimigo pode nos obsediar, ou seja, fazer o cerco a nós, através de
criaturas inanimadas, ou seja, sem vida, ou criaturas irracionais, normalmente animais. Essas criaturas inanimadas, então, infestadas, e aqui cabe um adendo, infestadas muito em razão do mau uso que se faz dessas criaturas. Por exemplo, objetos que são destinados muitas vezes a cultos satânicos, ou objetos destinados a outros cultos supersticiosos, né? Símbolos ou imagens demoníacas, tatuagens de cunho imoral ou irreligioso, etc. Mas o inimigo pode também obsediar os seres humanos internamente, ou seja, por si mesmo, pelo próprio espírito, né, angélico decaído, né, pelo próprio demônio, e de modo direto a nós. Ou seja, não tem um instrumento intermediário para ele agir. Nesse sentido, né, Satanás assim pode produzir no nosso corpo doenças físicas, vexações e obsessões mentais. Vamos entender cada uma desses frutos, né, amargos da ação demoníaca no corpo do ser humano. Doenças físicas, como se vê no próprio Evangelho, Lucas 4:39. Saindo da sinagoga, Jesus entrou na casa de Simão Pedro. A sogra de Simão estava com febre alta. Pediram-lhe por ela. Inclinando-se para ela, Jesus ordenou a febre e a febre a deixou. Então, Jesus ordena a febre, um sintoma do corpo, e a febre a deixou. Então a gente vê aí um paralelo com aquela passagem, né, do homem possuído na sinagoga, Marcos 1, 23 a 27. Cala-te e sai dele. Então a gente vê nesse episódio da sogra de Pedro como que a febre, no caso ali, tivesse uma origem, né, numa obsessão demoníaca atuando no corpo da sogra de Pedro. Vexações. O que é a vexação? É um ato de subjugar o outro. No caso aí, o demônio, ele produz a vexação nos sentidos externos da pessoa. Ou seja, como que o demônio subjuga o sentido, seja a visão, o olfato, a audição, a gustação e o tato, criando sensações, né? Sensações de vozes, visões, cheiros, sensação tátil, etc. A fim de quê? De perturbar a alma. E por fim, terceira consequência da ação demoníaca, a obsessão no aspecto interno, dentro do corpo do ser humano, as obsessões mentais em que o inimigo sugere pensamentos fixos recorrentes e pensamentos fixos sobre determinadas matérias. Então nós temos aí essas três consequências da ação do inimigo no aspecto interno. A possessão, que é a última manifestação demoníaca, se diferencia da obsessão da seguinte forma. Na obsessão, que nós comentamos anteriormente, em qualquer de suas formas, seja ação externa ao corpo ou interna ao corpo do ser humano, Satanás atua sobre áreas específicas do corpo. Por exemplo,
em algum dos sentidos externos, seja na visão, no olfato, na audição, na gustação, no tato. Ao passo que na possessão, o diabo toma conta do corpo como se nele habitasse. O diabo toma conta do corpo do ser humano como se nele habitasse, tirando da vítima o controle de suas faculdades motoras e, em alguns casos, servindo-se de seus membros com força acima do normal. Então nós temos aí todas as formas de ação demoníaca, de ações demoníacas. E deu para vocês entenderem toda esta dinâmica, né, da ação dos anjos decaídos sobre nós, seres humanos. Chegamos ao final deste primeiro vídeo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.